Por que ele tem tudo que eu sempre quis? Todo mundo já experienciou essa inveja em algum ponto da vida. Esse tipo de dor, que é bem silenciosa. Ninguém percebe, ninguém vai falar sobre isso, mas ela vai te destruindo aos poucos. A sensação de você olhar ao seu redor e perceber que todo mundo tá seguindo em frente, enquanto você parece estar exatamente no mesmo lugar. E talvez a pior parte é que não é culpa de ninguém. Ninguém te empurrou pra trás, ninguém te tirou do caminho. Eles só continuaram andando. Então, me responde uma coisa. Você já sentiu que, por mais que você se esforçasse, o mundo simplesmente seguiu em frente sem te esperar? Como se você estivesse construindo algo, sabe? Tijolinho por tijolinho. Só pra ver outra pessoa chegar e morar na casa que você estava construindo. É pesado parar pra pensar nisso. Porque, no fundo, você sabe que fez tudo certo. E mesmo assim, não foi o suficiente. E em Haikyuu, tem um personagem que tá vivendo exatamente isso. O Sugawara. Pra maioria das pessoas, o Sugawara é só o cara gente boa. O senpai mais velho que tá lá dando conselhos pro clube. Ele tá sempre sorrindo, mas se você olhar de verdade, você consegue perceber que ele carrega uma das histórias mais dolorosas de toda a obra de Haikyuu. Porque antes de todo o anime acontecer, antes da gente conhecer os protagonistas, ele era um titular. Um primeiro anista que começou como titular. Passou 2 anos inteiros sendo o principal levantador do Karasuno. Ele perdeu partidas, ele foi ridicularizado, ele apanhou. Ele viveu aquela frase e aquela fatídica fase da Karasuno de serem os corvos caídos, mas mesmo assim, ele se manteve naquele time, quando ninguém mais acreditava nele, quando ele duvidava dele mesmo. Ele ajudou a manter vivo um time que já tinha sido esquecido, e que ninguém mais queria jogar. E ele fez uma promessa com todos os outros terceiranistas. Naquele último ano, eles iam levar o Karasuno ao topo. Eles iam chegar nos nacionais, e depois daquilo, eles iam ser um grande time de novo. Parece quase como um voto silencioso, sabe? Que ele falou com todos os outros do time. O Asahi, o Noia, o Daichi-san, todo mundo tava naquela mesma página. Tanto que quando o Hinata e o Kageyama aparecem, são quase como um brilho de luz que eles não estavam esperando receber. Mas mesmo assim, eles sempre treinaram o suficiente para agarrar essa oportunidade. Só que o tempo, ele não é justo. Ele não vai esperar você estar pronto para agarrar essa oportunidade. Para vários membros do time do Karasuno, aquele momento em que eles começam a ganhar as partidas com o Hinata, com o Kageyama, com o Tsukishima, era só o começo. Mas pro Sugawara, era basicamente o fim da linha. Esse momento que o Kageyama aparece, não é como se ele fosse só melhor. Ele é simplesmente um monstro. É um talento fora da curva. Um literal gênio. A única pessoa capaz de rivalizar com o Oikawa. E o Suga, vendo isso, ele sabe que o Kageyama, ele faz coisas anormais. Coisas que o Sugawara nunca ia conseguir replicar. E aí eu sinto que ele começa a sentir essa dor. Essa dor que não vem de uma bronca que ele tá tomando do time dele. Não vem de alguém dizendo que ele é pior, mas sim do silêncio. O silêncio de perceber, olhando os dois, que enquanto o Kageyama estiver em quadra, as pessoas que estavam cortando estavam pulando mais alto. A bola estava chegando melhor pra eles. Todo o time jogava melhor com o Kageyama. O time era mais feliz com o Kageyama. E com isso, o Sugawara foi ficando mais triste, sentando mais no banco. Ele percebeu algo que destruiria qualquer um naquela situação. Que o time que ele amava não precisava mais dele pra ser grande. Eles não precisavam mais dele em momento nenhum. E o pior não é isso. O pior não é ver o time ganhar. O pior é perceber como eles chegaram. Eles chegaram aonde você sempre sonhou. Aonde o Sugawara sempre sonhou. E pra isso, você tinha que sair do caminho. Você tinha que dar o seu espaço. Essa analogia é muito brutal. Porque não é algo como tipo um vilão tentando dominar algo, sabe? Não tem uma injustiça. É só a realidade sendo bruta. Alguém melhor do que você tomando algo seu. E mesmo assim, o Sugawara em momento nenhum, ele não quebra. Mas a gente não pode confundir isso também ou menosprezar ele. O sorriso que ele demonstra, a empolgação que ele mostra nos treinos, as novas técnicas que ele aprende, não é um sinônimo de fraqueza. Não é um sinônimo de passividade. O ato de você conseguir ajudar o cara que roubou seu lugar não é ser bonzinho. É basicamente você ter nervos de aço. Você tá olhando pro seu próprio ego e decidindo que ele é menor do que o sonho do grupo. Isso é uma coisa que eu acho que nem o Kageyama consegue entender. Porque se a gente fosse levar isso pra filosofia, enquanto o Kageyama ele tá enxergando a quadra, a bola, membros do clube, o Suga ele tá enxergando pessoas, indivíduos, seres humanos. Basicamente, um tá olhando pela geometria do jogo, como dar o melhor passe, como funciona a quadra. E o outro tá vendo a alma de quem tá jogando o jogo. Consegue perceber como ele jogou muito tempo com esse time? Só de olhar quem tá cansado, quem tá com medo, quem tá prestes a mentalmente quebrar. Ele, por 2 segundos,
parece que ele deixou de ser o motor pra virar o óleo que tá lubrificando as engrenagens, sabe? E é o que tá impedindo tudo de desmoronar. E é aqui, pra mim, que tá a principal mensagem do Suga. Muita gente acha que pra evoluir é sempre ir em frente, sempre subir, sempre vencer. Mas o Suga mostra pra gente uma verdade bem desconfortável. Crescer é aceitar que alguém passou você. E vai por mim, isso dói, e dói muito. Dói de um jeito silencioso, constante e inescapável da realidade. Porque independente de tudo, você vai continuar ali, vendo, sentindo, comparando. E mesmo assim, depois de tudo isso, ainda ajudando os outros, sabe? E isso é muito nobre. Continua sendo uma parte do time, mesmo sabendo que aquele lugar não é mais seu. E pra mim esse é o ponto de virada e o que faz o Suga ser tão incrível. Ele entende esse algo. Algo que ninguém entende em nenhum outro ramo, nenhum outro anime de esporte. Você não precisa ser o melhor pra ser essencial. Às vezes você não vai ser o levantador titular. Você é o cara que vai fazer o time chegar até lá. E isso muda tudo, sabe? Toda a dinâmica. Tanto que o Suga começa a aprender técnicas que não são de levantador pra conseguir ajudar o time. Afinal, ele não quer ser um peso morto. Então, essa evolução constante do Kageyama também tá forçando o Suga a crescer. Só que de alguma outra forma. Ele aprende observando, entendendo e conectando pessoas. Ele deixa de ser um só jogador e se torna algo maior pro time. Alguém que sustenta o time dentro da quadra, fazendo aquela técnica de 2 levantadores, mas fora da quadra também. E sempre que precisar, ele consegue sustentar essa posição. Sustentar o time fora da quadra é muito mais difícil do que parece. Porque é muito fácil você se destacar e ser bom em algo quando você tá ganhando ou quando você tá no topo, quando você é o protagonista de forma geral. O difícil é continuar sendo forte, quando você percebe que não é mais o mais forte. E eu acho que, pra mim, esse é o ponto mais importante de todos. A vida, ela não é uma corrida simples, sabe? Onde só quem chega primeiro vai vencer. Às vezes, a vida ela é uma maratona. Vencer é continuar, mesmo quando você sabe que alguém é melhor. Às vezes, também, vencer é só aceitar, sem você se destruir por dentro. E às vezes, vencer é mudar o seu papel, mas sem perder quem você é e a sua ambição, de forma geral. E o Suga, ele faz exatamente isso. Ele não se torna um amargurado com a vida, alguém amargo, ele não se afasta do time, ele não desiste. Ele segue em frente. Não do jeito que ele estava imaginando, mas do jeito que ele precisava. E isso, pra mim, é maturidade. E pra mim é isso que Haikyuu trata muito bem. Porque no final, todo mundo é extremamente substituível. Mas a forma como você ocupa o seu espaço, isso ninguém vai substituir. Então, só talvez essa dor que você sente de ver os outros seguindo na frente, não seja o fim, sabe? Talvez seja só um sinal de que o seu caminho não vai ser o mesmo que o deles. E tá tudo bem, afinal, na vida adulta, você não pode se comparar com as outras pessoas. Ah, eu tenho 23 anos e tem alguém com a mesma idade que tem uma casa, uma mansão, é muito talentosa, você não sabe pelo que a pessoa passou. Isso, de certa forma, é totalmente diferente pra mim sobre a relação com o Hugo, sabe, de Blue Lock. Porque, sendo bem sincero, o Blue Lock, no geral, tem uma ideia centrada de pessoas que queriam ser o atacante antes e acabam desistindo pra estar nas atuais posições. Então eu penso bastante que o Hugo seria um desses casos, tanto que eu fiz bastante um vídeo sobre ele explicando isso. Mas por que eu tô falando isso? Essa parte de se comparar, de entender, a gente tem que olhar pra esse lado do Suga, entender que às vezes tá tudo bem, mas às vezes também não vai estar. E se você acha que você tem talento pra competir, compita. No final a decisão é apenas sua, mas não se compare com os outros. E eu sei que dói. No final não vai ser sobre quem chegou primeiro, mas quem talvez teve mais coragem de mudar o caminho. Quem vai chegar lá no final vai ter a mesma coisa de quem chegou primeiro. Porque às vezes a maior evolução que existe é aceitar que você não precisa ser o protagonista da história de ninguém. Você só tem que ser o protagonista da sua própria vida. Bom, basicamente o que eu tinha pra falar sobre o Suga era isso. É de fato um personagem que me inspira muito no universo de Haikyuu. Toda a obra do Haikyuu me inspira muito, como vida pessoal, como trabalho, estudo, meus objetivos de vida pessoal de forma geral, até com esse canal aqui. Se você gostou ou tem algo pra comentar, pode mandar aí, eu tento ler todos os comentários. Considere se inscrever no canal, afinal quase 60% das pessoas que assistem não são inscritos. E vire um membro, me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Vira membro aí, na moral, vira membro. Tá baratinho, vira membro.